Eu fui rejeitada pela minha mãe biológica desde o ventre, fui dada para adoção e aos 8 anos eu fui estuprada pela primeira vez e eu nunca conheci o meu pai biológico. Eu fui rejeitada pela minha mãe biológica, que era uma dependente química, fui dada para adoção para a irmã mais velha dela e aos 8 anos de idade o filho mais velho da minha tia, que tinha 15 anos na época, me estuprou pela primeira vez. Eu sentia muita dor, ficava machucada, ficava muito dolorida. Sentia muita raiva, muita tristeza dentro de mim. Eu não entendia, eu era só uma criança de 8 anos, não sabia o porquê daquilo, eu não entendia por que aquilo acontecia comigo. Ele me batia, me ameaçava me matar se eu contasse para alguém. Eu tinha muito medo dele. Eu tinha muito medo do meu tio e da minha tia também, então eu nunca contei para eles, nunca tive coragem. Minha tia, que me criou, e o marido dela sempre foram muito severos comigo. Eu nunca tive amor ou carinho deles. Eu cresci sem amor, sem carinho, sem apoio. Meu tio era um alcoólatra e quando ele bebia, ele voltava muito alterado para casa. Ele batia em mim, batia nos meus primos, agredia minha tia. Eu vivi um inferno na terra dentro daquele lugar. Aos 9 anos, eu era responsável por lavar o banheiro todos os dias, lavar louças do almoço e do jantar, tratar e limpar o cocô de 3 cachorros da raça fila, colocar todos os dias o lixo para fora e arrumar os 3 quartos da casa. Quando eu deixava de fazer alguma tarefa ou esquecia, eu levava uma surra e muitas vezes me castigavam me deixando sem comer. Quantas e quantas vezes eu fui dormir com fome, chorando com dor de estômago, e eles não deixavam eu comer nada, nem um pão sequer. Minha tia nunca permitiu que eu chamasse ela e o meu tio de pai e mãe. Ela me criou, mas sempre como tia. Ela tinha muita raiva de me criar, ela odiava minha mãe por isso. Minha mãe biológica era proibida de chegar perto de mim. A minha mãe morava nas ruas, era uma dependente química, usuária de droga, usava muito crack. Eu fui estuprada pelo meu primo dos 8 aos 12 anos. Foi quando ele engravidou a namorada e saiu de casa. Foram morar com os pais dela. Por isso eu me libertei, fiquei livre desse pesadelo. Eu só não engravidei dele porque eu menstruei pela primeira vez aos 13 anos de idade. Eu era muito magrinha, eu vivia doente devido aos maus tratos e má alimentação. Morei com a minha tia e vivi os piores pesadelos que uma criança e uma adolescente poderia viver e suportar nesta terra. Eu só pensava em tirar a minha própria vida. A única alegria que eu tinha na vida era uma amiga que estudava comigo, e o que mantinha minha esperança viva era um dia encontrar o meu pai e saber que ele se importaria comigo e me amaria. Mas ninguém sabia quem era o meu pai. Minha mãe nunca contou para ninguém. Minha mãe biológica morava na cidade vizinha. Ela praticamente vivia nas ruas se drogando e se prostituindo por comida e por drogas. A mãe dela era falecida. Meu avô nunca quis saber de mim. Ele se casou novamente quando a minha avó faleceu e foi embora de Curitiba para Lages, Santa Catarina. E nunca mais voltou. Minha tia não falava com ele por causa da mulher dele, então eu nunca tive contato com meu avô. Um dia meu tio chegou muito bêbado em casa, ele e a minha tia começaram a discutir e a brigar, e ele começou a bater muito nela. Eu já tinha 15 anos na época, e entrei no meio da briga tentando apartá-los. Quando eu entrei no meio, levei um soco no rosto dele, que acordei no Hospital do Trabalhador, em Curitiba, 2 dias depois. Meu tio foi denunciado pelo hospital e envolveu a polícia, assistente social, mas não deu em nada. E depois de ficar 10 dias no hospital, passar por uma cirurgia facial, eu tive alta e fui levada para uma casa assistencial que abrigava menores adolescentes temporariamente, até sair a decisão judicial. Fiquei lá por 8 meses, mas o juiz determinou que eu voltasse para a casa da minha tia. Meu tio foi punido com prestação de serviço à comunidade e foi obrigado a frequentar grupos de apoio ao alcoólatra. Eu voltei para lá com muito medo. Minha tia me tratava pior do que antes e eu tinha muito medo de ficar perto do meu tio. O olhar dele de ódio para mim me fazia tremer da cabeça aos pés.
Aos 17 anos eu já não suportava mais viver naquele inferno chamado de casa. Aquilo não era um lar. Então eu roubei todo o pagamento da minha tia, tirei todo o dinheiro que ela tinha na bolsa, arrumei minhas coisas, coloquei tudo que coube dentro da minha mochila e fui embora. Saí sem rumo, sem destino, mas mesmo com muito medo eu me sentia livre. Peguei várias caronas em beiras de estradas com caminhoneiros e meu destino final foi São Paulo. O caminhoneiro que me deu a última carona era um homem muito gentil e bondoso. Se comoveu com a minha história e me levou para a casa da mãe dele. Pediu para ela ficar comigo e me pediu para ajudar ela com as tarefas da casa. Foi a coisa mais linda que me aconteceu, que alguém já fez nesta vida por mim. Ela era uma senhora de 70 anos, mas muito forte e lúcida. Havia ficado viúva há 6 anos e seu único filho era o caminhoneiro bondoso que me ajudou. Eu morei com ela, arrumei um emprego no Brás, trabalhei em uma loja de roupas por 5 anos. Aos meus 22 anos, consegui fazer faculdade. Dona Maria Luísa, que foi uma avó e uma mãe para mim, me incentivava a estudar. Eu me formei em Direito, fiz doutorado em Direito de Família. Trabalho em um dos maiores escritórios de advocacia de São Paulo. No último ano de faculdade, conheci meu marido Paulo, que também é advogado e professor universitário, e nos casamos 3 anos depois, quando eu tinha 28 anos. Infelizmente, minha vozinha amada, Dona Maria Luísa, que foi um anjo em minha vida, faleceu antes do meu casamento, mas seu filho João Pedro, o caminhoneiro bondoso, entrou comigo de braços dados na igreja representando o pai que eu nunca tive. A esposa dele, Dona Judite, também gostava muito de mim e encontrei nessas pessoas estranhas o verdadeiro sentido da palavra família. Hoje estou casada, sou bem-sucedida, tenho um filho de 3 anos e estou grávida de 4 meses de uma menina que se chamará Maria Luísa, como a minha vozinha do coração, como eu a chamava. Eu ainda faço terapia para me curar do meu triste e doloroso passado, mas já estou bem melhor, quase que recuperada. No ano passado, a terapeuta me aconselhou a procurar minha mãe biológica e tentar saber quem é o meu pai, mas infelizmente ela havia morrido devido a uma overdose de crack. Então não obtive resposta sobre o meu pai, mas descobri algo lindo e inocente, uma irmã de 5 anos que estava vivendo com uma prima da minha mãe desde que ela faleceu. Eu entrei na justiça e ganhei a guarda dela, e hoje eu a protejo com todas as minhas forças e dou a ela tudo aquilo que eu nunca tive: respeito, amor, carinho, direito de ser uma criança livre, feliz e amada. Meu filho e meu marido a amam e a respeitam. Ela e o meu filho são como irmãos, às vezes discutem, mas se amam muito. Eu me curei ao encontrar a minha irmã. Fazer por ela o que não fizeram por mim me curou. Ainda estou em tratamento, mas já não sinto que as cicatrizes do passado podem me machucar, me ferir. Essa é a história da minha vida. Bom, gente, essa é a história de Jamila, enviada para mim ao Cartas que contam a história de gente como a gente. E se você também quer que eu conte a sua história, na minha bio vai ficar o meu e-mail. É só você mandar. Se você não quiser se identificar, você pode usar um pseudônimo que você não será revelada. Sua identidade não será mostrada e você pode confiar. E a sua história será contada no Cartas pra gente como a gente.